Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Conto com a inscrição de todos vocês no meu canal do YouTube, canal John Copo de Facura, canal Pensando Direito. Sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro. Que os senhores curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative as notificações, cultuem o sininho, nos faz esse canal crescer. Estou contando sempre com vocês aí, sempre peço, conto com a inscrição de todos, estou repetitivo, mas é a paga do YouTube, que o YouTube paga, a forma de pagamento e agradecimento é o like, é ativar as notificações, é o compartilhamento do vídeo, enfim, são formas de vocês me dizerem assim, o conteúdo tá legal, não estou gostando, me sugiram, comentem no vídeo, enfim. Vou te falar hoje do caso da apresentadora Ana Hickman. O jornal UOL está trazendo, por isso que eu preferi gravar o vídeo em persona do que a colocar só a imagem do que eu estou verificando no jornal. Foi o seguinte: primeiro caso, o ex-marido dela o futuro ex-marido dela já está está processando ela por alienação parental, alegando que ela está, em função das medidas protetivas de urgência e em função da entrevista que ela deu à TV, ela causou um prejuízo psicológico ao filho. Vamos lá, primeira coisa. Segunda questão foi que a juíza do processo da Ana Hickman, que é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar, e no caso da localidade é uma vara de violência doméstica e familiar, que já é um pouco diferente, a competência é um pouco diferente, negou que fosse julgado o pedido de divórcio nessa vara. Vamos lá, para a primeira situação. Não existe realmente o fato da Ana Hickman ir a público e levar o caso, e mesmo que ela tenha dito na entrevista que o filho vai ficar sabendo, vai deixar o filho saber por conta própria, ela não vai falar nada ao filho, só que ela foi numa rede televisiva pública, tá? E milhões de espectadores, e contou a história dela, contou a intimidade dela. Mesmo ela sendo uma pessoa pública, ela deveria pelo menos não expor o filho, o marido, quem mandou o marido bater, em princípio. Ela fez um RO, fez tudo leva, os indícios levam a crer que ele efetivamente agrediu. Agora, em relação à questão da competência, tá? Que assim, na primeira parte pode-se dizer que ela não teve a intenção de fazer alienação parental, mas de forma indireta ela acabou praticando uma alienação parental. Concordo? Não concordo com a agressão do marido, mas esse tipo de caso tornado público com uma criança que consegue entender as coisas, vendo a mãe na televisão chorando, vendo a mãe falando, a criança vai formular o juízo de que o pai é um monstro. Nisso concordo. Pode até ter sido, mas o fato de tornar público isso ficou um pouco complicado nessa parte. Então, os advogados do ex-marido, do futuro ex-marido, estão processando por alienação parental. Agora, a primeira matéria do UOL. A segunda matéria está dizendo o seguinte, que a Ana Hickman teve uma derrota na justiça porque o juiz entendeu que negou que fosse apreciado o pedido de divórcio naquele juízo. Foi só uma questão de competência. Vamos lá. A Lei Maria da Penha, ela estabelece um procedimento efetivamente mais rápido para o divórcio. Até por uma medida de proteção à mulher. Divorcia, logo se afasta, faz uma separação cautelar de corpos e divorcia logo. O cara está agredindo, não tem mais controle, pode terminar no homicídio. No caso, um feminicídio. Então, não é que perdeu, a juíza simplesmente falou, decretou as medidas protetivas e disse que quem vai decidir o divórcio é o juízo da vara de órfãos e sucessões e famílias, etc. Cada estado tem uma competência. Então aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, é a vara de família. E
Mas nesses juízos de família e órfãos e sucessões que decide inventário, pode-se discutir muito bem a questão da aplicação da Lei Maria da Penha e decretar esse divórcio com maior celeridade, não há nenhum problema nisso. Então não houve derrota na justiça para Ana Hickman. Houve efetivamente a lei sendo aplicada, garantindo, inclusive, o marido, futuro ex-marido, está processando a Ana Hickman, alegando que, além da alienação parental, o fato dela ter conseguido as medidas protetivas e como eles são sócios em empresas, ele não está conseguindo se aproximar da empresa para poder trabalhar, já que uma das medidas protetivas foi manter um distanciamento. Faz-se a pergunta, o processo é válido? Pode-se pedir o que você quiser em juízo, mas quem mandou ele bater? Quem mandou ele agredir? Caso ele tenha feito, porque uma coisa é a alegação, a mulher vai virar pública, ela não vai fazer não parece ser uma mulher, ela parece ser uma mulher bem séria. Então, nessas circunstâncias, ela vir a público e falar, realmente pode causar, ela não teve a intenção de causar alienação parental, tenho certeza disso. Não parece, pelo perfil dela, dela ser um tipo de mulher nesse sentido. Em relação ao filho, e em relação à derrota judicial, isso é palhaçada. Isso aí é notícia para vender. Ana Hickman tem derrota judicial, não teve nenhuma derrota judicial. O juiz só declinou dizendo, não tem essa urgência aqui porque eu não tenho competência, não tenho capacidade e nem tempo, de repente, para dar um divórcio mais ágil. Manda provar a respectiva. Não vejo nenhuma derrota aí. A questão agora da medida protetiva, o marido estar processando a Ana Hickman pelo fato da medida protetiva concedida a ela está impedindo que ele vá trabalhar por serem sócios, poxa, acho que não tem por que processar. Ele pode pedir em juízo a negociar no próprio juizado de violência doméstica e familiar, que lá no local onde eles moram é vara de violência doméstica e familiar, ele pode pedir uma atenuação dessa medida para poder trabalhar. Mas a medida protetiva deve ser garantida, porque ele, às vezes, se for o caso dele ser um camarada muito violento, que aparentemente é, ele chega no local de trabalho e pode querer tomar satisfações com ela. Então, o juiz pode acertar, não, ela vem trabalhar, já que são sócios, trabalha de manhã, o outro trabalha de noite, mas não no mesmo horário, não tem o mínimo sentido. Senão a medida protetiva de urgência, ela perde a sua efetividade. Essa é a garantia. É que tem muitas pessoas de mau caráter, mulheres de mau caráter, que namoram uma pessoa, tá? Criam um vínculo com a pessoa, uma relação íntima de afeto qualquer, um ficante inclusive, e aí vão lá, fazem uma falsa denúncia para conseguir dinheiro em cima da... Não é o caso dela, porque nitidamente não precisa. Ela trabalha na Record e tem a empresa dela junto com o marido. Mas nesses locais ele não pode se aproximar dela, onde ela estiver ele se afasta. Então a medida protetiva de urgência, não há por que esse processo dele prosperar por causa disso, não vejo sentido nenhum. Foi concedida uma medida protetiva de urgência. Aí eu vou lá, eu bati na mulher, desci o sarrafo na mulher. Aí diz, mas eu trabalho com ela, então eu vou processar essa mulher porque eu trabalho com ela, em casa eu não vou chegar perto, mas no trabalho eu vou não. É como se fosse um campo de força, a medida protetiva. Esse distanciamento equivale a um campo de força. Então, na medida em que a pessoa se aproxima, o agressor se aproxima, ou melhor, a vítima chega a um determinado ponto, o agressor deve se afastar, inclusive do trabalho. Tá certo, pessoal? Desculpa aí alongar o vídeo, foi só um resumo da notícia desse caso aí que está pululando aí nos jornais e apesar de trazerem pessoas competentes para falar, mas os jornalistas ali, já na hora de lançar a nota na matéria, lançam de forma sensacionalista e podem induzir vocês aí. Ó. Forte abraço a todos, saúde, paz e cuidem-se. Obrigado.